E aí, pessoal, vamos falar do dia do Grêmio. Grêmio preparou logística para São Paulo, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também de Soares e uns movimentos nas redes sociais que indicam o caminho de Soares. Vamos falar da reapresentação do Grêmio. Vamos falar sobre Bitelo e o que pode acontecer ainda nesta janela. E, claro, uma mobilização importante que Grêmio e Inter estão protagonizando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil para você que está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa, está faltando um dinheiro e tem o FGTS parado, mais ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com eles através do WhatsApp, uma equipe especializada, sem burocracia, vai lhe colocar o FGTS parado na conta. Em menos de 24 horas, você terá esse dinheiro para fazer uso dele como quiser e como precisar. Mais ágil. Conheça e entenda. Gente, separei uma série de situações. O Grêmio segue até sexta-feira de tarde. O Grêmio segue em folga, né? De folga. Né? A folga do Grêmio é praticamente idêntica à folga dos outros clubes brasileiros. Lembrando que nós temos agora uma janela FIFA, né, datas FIFA, jogos da seleção brasileira, principalmente contra as equipes que vão jogar aí as eliminatórias sul-americanas, também a equipe sub-23 que está fazendo amistoso contra Marrocos. Então, a realidade neste momento é que todo mundo deu uma parada, deu uma descansada. Os grandes clubes praticamente no mesmo período do Grêmio. Só que o Grêmio já tem marcado para sexta de tarde a sua representação, lembrando que o Grêmio vai treinar sexta de tarde, sábado, domingo, segunda, terça, viaja na quarta no início da tarde para São Paulo. Quarta no início da tarde, quarta, obviamente, da próxima semana, uma semana então de trabalho. Aqui o Grêmio vai trabalhar, como eu disse, alguns dias. E essa logística de São Paulo foi bem definida, por isso também a justificativa dessa folga. O Grêmio vai quarta-feira a São Paulo, joga na quinta contra o Bragantino, e fica em São Paulo sexta, sábado, domingo e segunda noite. Então, o Grêmio enfrenta o Corinthians em Itaquera. Então, se é verdade que o Grêmio parou agora, o Grêmio vai para uma mini maratona aí, sem folga no final de semana, faz a viagem para São Paulo e lá fica. Assim, uma semana de trabalhos ininterruptos. Né? Mais de uma semana, um pouco mais de uma semana. Aí volta na terça-feira, bom, e aí dá seguimento ao campeonato. Essa é a lógica, neste momento, da construção do Grêmio. E como o Grêmio está pensando a sua logística. O que eu acho interessante também da gente avaliar. Lembrando, o Grêmio está fazendo destes jogos em São Paulo meio que um divisor de águas. Se o Grêmio conseguir vir com 4 ou com 6 pontos de São Paulo, o Grêmio vai brigar. O Grêmio vai brigar. Podem apostar. Porque o Botafogo joga no sábado à noite e o Grêmio nesse intervalo tem 2 jogos. Conforme for o andar da carruagem, na segunda de noite nós vamos saber a distância. O jogo do Botafogo é contra o Atlético em BH. Conforme for quinta e segunda, e obviamente no sábado, nós vamos saber. Nós vamos ver. Aumentou, diminuiu, quanto diminuiu, nós vamos saber. Imaginem o seguinte cenário. O Grêmio vencendo os 2 jogos e o Botafogo perdendo para o Atlético. A diferença cai para 6. E aí ninguém vai rir da minha cara quando eu disser que dava. Ou quando eu dizia que dava. Mas, para isso, tem uma montanha para passar. Sem dúvida, e ela não é pequena. Ela realmente ela é longa, principalmente pela dificuldade dos jogos do Grêmio. Eu não acho absurdo o Atlético ganhar do Botafogo. Agora, é muito difícil ganhar do Bragantino lá e é muito difícil ganhar do Corinthians lá. Muito difícil. E aí a gente vai ter mais ou menos a ideia do que o Grêmio pode produzir. Me parece que essa é a principal história que nós vamos estar vivendo
E convenhamos, na semana que vem nós vamos saber tudo isso, né? Nós vamos saber tudo isso. Outras situações que eu separei aqui, já falei da reapresentação, já falei da logística, vou falar de Suárez, porque a esposa do Suárez, nas suas redes sociais, comentando ou compartilhando situações com a esposa do Busquets, jogador que hoje está no Miami também, deixou claro que vai ser esse o destino de Suárez, que em pouco tempo estarão juntos, Busquets, Suárez e Messi, e numa relação aí, quase uma relação de forte amizade, mas uma relação praticamente familiar que eles têm, né? Que o Suárez e a sua família têm com as famílias do Busquets e também do Lionel Messi. Hoje ela colocou isso, circulou muito nas redes sociais dos gremistas e é preciso que a gente se convença disso e não tem problema nenhum. O Suárez esteve aqui, deu tudo que pôde, reclamou um pouquinho em determinado momento para tentar facilitar a sua saída, conseguiu isso, e agora, até na entrevista da ESPN, ele deixou claro, eu vou tentar jogar todas as partidas, e ele vai jogar, então eu espero só que o Grêmio consiga ser competitivo para que o Suárez, ali na frente, possa ter um super objetivo, vou ganhar o Campeonato Brasileiro, e aí ele vai se dedicar mais ainda para sair daqui com o título brasileiro, que seria mágico para o Grêmio, mágico para o Grêmio. Eu não tenho nenhuma dúvida, saindo da segunda divisão com o título brasileiro é uma mágica espetacular. Então, me parece que essa é a história nesse momento. É isso que nós temos que conviver ou tentar conviver. Dito isso, vamos para Bitelo. Porque o mercado que Bitelo tinha vontade de ir, ele fechou, né? Foram os grandes mercados da Europa, o último que tentou foi o mercado da Holanda. Mas existe ainda um rumor da possibilidade do leste europeu. Teria surgido há um tempo atrás uma negociação, uma proposta da Rússia. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade até de entender, nesse momento, qualquer movimento da Rússia. Qualquer movimento. Não podem jogar Champions. Tem dificuldade interna de competição. Mas surgem essas informações e a gente tem que discutir. Eu duvido que o Bitelo queira ir. Como depende da vontade do jogador, acho que é um assunto perdido, já morto na discussão por ele mesmo. Mas notícia a gente não pode escolher a que dá. Então, essa é uma notícia que está circulando, que esse clube um clube da Rússia teria feito uma proposta pelo Bitelo, estaria disposto a aumentar, faltam alguns dias ainda. Sinceramente, eu não acredito, mas ela está posta aí, a gente tem que trazer aqui. E por último, a mobilização, e aí um elogio gigante à Grêmio Internacional e suas diretorias. Os dois clubes se mobilizaram para arrecadar alimentos, enfim, donativos para as pessoas que estão sendo atingidas pelas chuvas, pelo problema lá que teve no Vale do Taquari, que são muitas famílias que estão envolvidos, muitos mortos, uma tragédia, a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul. E Grêmio Internacional, marcas importantes, se mobilizando para trazer um pouco de afeto a essas pessoas e ajuda que é tão importante numa hora dessas, tão difícil de conviver numa hora dessas, e a gente está vendo aí a mobilização dessas duas grandes marcas, Grêmio Internacional, que de certa maneira se uniram na defesa da população, e isso é muito importante. A gente precisa aqui aplaudir de pé a relação da dupla Grenal com essas vítimas. O dia do Grêmio foi mais ou menos esse. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.